Bom, boa tarde. Bom, como o Acácio contextualizou, né, ele apresentou para vocês o contexto, né, do problema que a gente está buscando resolver, né, e agora eu vou apresentar a proposta de encaminhamento que a gente elaborou. Né. Então, antes de mais nada, eu queria esclarecer que essa proposta é uma proposta conjunta, né, que foi desenvolvida num grupo de trabalho aqui na ANEEL. Ela envolveu a SFF, a nossa superintendência, que está aqui representada pelo Dr. Araújo, nosso superintendente, o Donald, nosso assessor, e a equipe de anuências prévias. Também teve a participação da SFG, aqui representada pela Camila, da SCG, da SRG, aqui representada pela Kátia, e da SEM. Então, todas essas áreas juntas, por ser uma questão muito multidisciplinar, né, estudar a geração com essa profundidade, sobre aspecto técnico e econômico-financeiro e contratual, então teve uma grande contribuição de todas essas áreas. E a investigação que a gente se propôs a fazer foi quais são onde estão, né, e qual a intensidade dos riscos de não entrega da energia, que foi vendida no ACR e pode não ser entregue. E por que ela não seria entregue? Ou porque a geradora não chegou a ser construída, não chegou a existir, ou uma geradora existente, por algum problema, de qualquer que seja a ordem, não entrega aquela energia que ela deveria entregar. E aí sempre focando aqui, né, como a Cássio colocou, nas termoelétricas e nas eólicas, né, que são aquelas grandes afetadas pela norma. Né. As outras fontes também estão submetidas a essa regra, mas elas são muito menos expressivas no contexto atual do brasileiro. Né. Então, a primeira divisão do nosso estudo, né, foi dividir os riscos não gerenciáveis e os gerenciáveis. Né. Por quê? Os riscos não gerenciáveis são aqueles de força maior, ou caso fortuito, né, pode ter uma catástrofe natural, uma coisa assim. Esse risco, não importa quem seja o controlador, ele vai ter um grande impacto na construção ou na operação do serviço. Então, esses riscos não é onde vale a pena a gente investir nosso tempo pesquisando. A gente focou nos riscos gerenciáveis, que são basicamente decorrentes da capacidade técnica do agente, né, e na capacidade econômico-financeira também. E, em grande medida, a capacidade técnica decorre da capacidade econômico-financeira, né, porque a nossa indústria, a indústria madura, né, com grande disponibilidade de tecnologia já madura, prestadores de serviços especializados. Então, uma empresa que tem uma capacidade boa econômico-financeira tende a contratar no mercado uma empreiteira de qualidade, uma prestadora de serviços de operação e manutenção, etc. Então, até o próprio pessoal, né, o próprio pessoal da empresa, o pessoal qualificado. Então, o grande foco nosso da análise foi a capacidade econômico-financeira desses agentes, para ver em que medida um novo controlador poderia melhorar ou piorar a qualidade daquele serviço que estava sendo prestado antes da operação. Analisando o risco econômico-financeiro, a gente fez esse gráfico simplificado aqui. Ele é bem simples. Aqui o eixo de baixo horizontal é tempo. Né? Aqui os anos da autoconcessão ou os anos que a autorização vai se dar para vender aquela energia no ACR. E o eixo vertical, né, aqui é o dinheiro. Né? E essa linha azul são os investimentos e as despesas com operação e manutenção, né, os custos operacionais. E o que a gente quer mostrar aqui é que a despesa ela é muito alta no começo na implementação do projeto, né, porque tem os investimentos da construção da planta, tanto a parte da construção física, quanto a parte dos equipamentos, né, instalação toda a parte técnica. Então, aqui, o volume de investimentos é muito alto no começo. E depois que a planta entra em operação comercial, os custos de operação e manutenção são muito baixos. Aqui, por conta da escala, está aparecendo zero, não chega a ser zero, tem algum custo, mas ele é muito inexpressivo perto do investimento para construir o empreendimento. Por outro lado, a receita, enquanto não há construção do empreendimento, não há receita nenhuma. E a partir do momento que entra a operação comercial, há uma receita muito superior aos custos operacionais. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que aqui no começo o risco econômico-financeiro é muito grande, porque a empresa depende de um grande volume de capital e ela não tem receita nenhuma. Depois desse momento aqui, né, da entrada da operação comercial, a receita é sustentável, é muito maior do que os custos. Né? O verdadeiro custo aqui vai ser o custo do capital, né, o custo de pagar o financiamento. Mas aí, então, o que a gente quer dizer com isso é que não há um incentivo econômico para uma empresa que já construiu um empreendimento não gerar energia. Né? Isso aqui é uma simplificação, isso aqui é óbvio que é uma gestão de riscos. Né? A gente está trabalhando com probabilidades. Né? Então, a probabilidade de um problema aqui é muito maior do que aqui. Então, a gente está alinhando esse raciocínio com como os bancos enxergam, né, como o BNDES próprio, quando vai fazer um financiamento de projeto, né, um project finance, muitas garantias são liberadas a partir da entrada da operação comercial da usina, etc. Então, nosso raciocínio está alinhado como o mercado enxerga isso. Então, com base nesse raciocínio, a nossa premissa que a gente partiu para fazer esse estudo foi a fase construtiva depende mais da capacidade do controlador do que a fase operacional. E aí enxerga um risco maior nessa fase.
Então, com base nesses elementos, né, a proposta de fiscalização prévia para termoelétricas e eólicas qual foi, que a gente desenhou no grupo de trabalho? Primeira variável é ter contratos na CR, porque essa foi a missão da diretoria, né? Contratos no ambiente de contratação regulado, que possa ter um impacto no consumidor cativo, né, do Brasil todo. A essa variável a gente acrescentou mais um elemento aqui, que são os contratos de energia de reserva, os CERs, porque apesar de não fazerem parte tecnicamente do ACR, eles também têm o condão de impactar os consumidores cativos. Além dessa primeira variável colocada pela diretoria, a gente colocou a segunda variável que a gente comentou agora há pouco, que foi o maior risco da construção. E uma terceira variável é analisar apenas as transferências de controle societário que implicam em mudança de grupo, né, de um grupo para o outro. Porque existem operações intragrupo, dentro do mesmo grupo econômico, às vezes o grupo faz uma reestruturação societária e uma empresa passa a ser detida por outra do mesmo grupo. E essas operações têm um risco muito menor, né, porque de modo geral, né, via de regra também, a capacidade econômica do grupo é boa ou ruim como um todo. Né. Pode haver exceções, mas um grupo que está com várias empresas com dificuldade tende a contaminar as outras. Né? E um grupo que está bem com muitas empresas tende a ter condição econômico-financeira para remediar o problema. Então, na intersecção dessas três variáveis que a gente fez nessa proposta, que a gente entende que empresas que têm contratos que possam impactar o consumidor cativo, que estão em construção e que a operação vai mudar de grupo, que é aqui que a gente deveria focar nossa atenção. E todo o resto que não está nessa intersecção está dispensado do controle prévio, as empresas podem fazer a operação e nos comunicar depois, e constituindo aquele dossiê que o Cássio comentou anteriormente. Então, tem dois exemplos rápidos aqui só para tangibilizar, né, a aplicação da proposta. O primeiro exemplo tem uma holding que detém uma geradora, que possui uma outorga de exploração do serviço de geração eólica e de exploração térmica. E como as duas estão em operação comercial, ela pode vender essa empresa, ela tem um sinal verde da ANEEL, para vender para um outro controlador. E aí depois analisaremos a posteriori. Agora eu vou fazer um segundo exemplo aqui, que tem uma holding também, que tem uma geradora que tem 3 empreendimentos. 2 em operação comercial, os 2 primeiros, e um terceiro, termoelétrica, em construção. Por ela ter um empreendimento em construção, a gente vê um risco nesse empreendimento e a gente quer que ele seja construído, a gente quer ter mais segurança sobre esse empreendimento. Então, a gente, antes dela fazer essa operação, a gente quer ver quem é esse novo controlador e quais as características dele, previamente, tendo uma oportunidade de intervir preventivamente no eventual problema. Né? E, para isso, a pergunta que a gente faz é, o controlador tem fôlego para concluir o projeto? E o novo controlador que quer adquirir? E como a gente analisa o fôlego dele? A gente vai analisar análise econômico-financeira. Pode ser feita de várias formas. A gente pode ver aspectos patrimoniais, aspectos financistas, por exemplo, o grau de endividamento desse novo controlador, a geração de caixa que ele tem, os investimentos recorrentes que ele faz. E isso se for uma empresa operacional. Né? Se for uma holding, a gente vai ter que analisar, além da holding, as outras empresas que compõem o grupo, para ver o fluxo de dividendos que ela emite e tal, para ver como esse grupo que tipo de financiamento ou que tipo de engenharia financeira que ele vai fazer para implementar um empreendimento. Se a gente concluir que esse novo grupo tem condição, a gente dá o sinal verde e aí a empresa pode fazer a operação. Se a gente concluir que esse novo controlador também não é a solução para o problema, que eventualmente tiver um atraso, alguma coisa, não tem condição para tocar a obra, a gente pode dizer não para a operação e aí caberia ao agente detentor da outorga procurar um novo proponente, uma nova empresa interessada em comprar o empreendimento dela. Então, assim, esses 2 exemplos são bem simples para mostrar a proposta. Então, sempre que tiver um empreendimento em construção, vai depender da anuência prévia da ANEEL. E aí, com isso, essa proposta que a gente discutiu aqui conceitualmente, de forma mais leve, né, ela está minutada em uma resolução normativa, está disponível no site da ANEEL para a contribuição dos agentes. E ainda estamos mais ou menos temos ainda algumas semanas de prazo para receber as contribuições. E após esse processo, a gente espera... Depois de ouvir a sociedade, a gente espera poder aperfeiçoar essa proposta, se tiver algum ponto ainda pendente, e publicar o mais rápido possível a norma. Obrigado.